Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o meu roteiro de 5 dias em Gramado. Vou contar pra vocês o que fazer, como economizar, onde comer, se vale a pena ou não utilizar o Prime Gourmet. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto eu consegui economizar utilizando o Prime Gourmet em Gramado. Então fica até o final que vale a pena, esse vídeo tá muito bom. Bora pro vídeo! Assim, quando eu comecei a planejar a minha viagem para Gramado, eu logo em outros vídeos vi a dica do Prime Gourmet. Existem outros aplicativos também, tem o site Laçador de Ofertas, mas eu achei que o Prime Gourmet seria um pouco mais útil para mim. Logo de cara, eu assinei ele e eu paguei R$ 190. Mas esse valor você consegue abater logo na compra de alguns ingressos lá dentro, de alguns vouchers, e aí você consegue abater assim, tranquilo. Qualquer atração que você for lá, assim, um pouquinho diferente, é mais ou menos esse valor por pessoa. Então, assinando o Prime Gourmet, a gente consegue pagar a entrada de 2 pessoas pagando o valor de uma. A princípio, ele parece ser bem vantajoso, mas no final eu vou mostrar o cálculo do valor total que eu consegui economizar com o aplicativo Prime Gourmet. Eu e o Caian fomos para Gramado no dia 12 de junho, coincidentemente no Dia dos Namorados, mas foi uma data ali que acabou batendo e a gente decidiu ir nessa data, porque a gente queria, assim, pegar um pouco do inverno. A gente mora aqui em Manaus, onde é muito quente, então a gente queria uma experiência diferente. A gente nunca tinha passado frio, assim, tanto frio, juntos, numa viagem em casal. Então a gente decidiu ir no inverno e já conciliar e fazer uma viagem legal Dia dos Namorados. Logo no nosso primeiro dia de viagem, a gente chegou no aeroporto de Porto Alegre e lá do aeroporto a gente foi retirar o nosso carro. E comumente a gente acaba alugando carro para ser um pouco mais confortável nas nossas viagens. E como a gente sabia que em Gramado a gente ia transitar muito ali de carro, Gramado, Canela, Porto Alegre, aeroporto, depois de voltar de novo pro aeroporto, a gente acabou decidindo alugar o carro. Dentro do aeroporto ali mesmo você pega uma vanzinha e aí a gente alugou o carro pela Localiza, eles já levaram a gente até o local onde a gente ia retirar o carro e assim, eu não estava preparada pro tanto de frio que eu ia passar. Eu passei muito frio. Eu só saí de casa com uma blusinha de malha e um blazer por cima, e foi com essa roupa que eu cheguei lá também. Eu tava com muito frio. Nem deu tempo, assim, de eu parar no banheiro e botar mais uma blusa por cima, porque foi tudo muito rápido. Assim que a gente retirou o carro na Localiza, a gente já foi logo em direção a Gramado. Nós escolhemos a Rota Romântica para ir, que existem 2 rotas, a principal e a Rota Romântica. Ela é, como o próprio nome já diz, um pouco mais romântica, porque existem algumas atrações. Ela é um pouco mais bonita de se ver do que pela estrada normal. A gente chegou mais ou menos em 1h40, mas não exatamente em Gramado. A gente parou em Nova Petrópolis, uma cidade um pouco antes de Gramado. Por quê? Eu já tinha visto em alguns vídeos que lá a gente consegue comprar roupa um pouco mais barato e, de fato, tudo em Gramado é um pouco salgado, um pouco caro. Então, assim que a gente parou lá em Nova Petrópolis, a gente almoçou, que a gente tava com muita fome, a gente passou a madrugada inteira viajando. E logo em seguida, a gente parou no mini shopping, ali bem famosinho, e aí eu consegui comprar uma blusa de lã e um cachecol. Mas mal sabia eu que eu ia precisar comprar mais algumas coisinhas. E daí fomos em direção a Gramado. Assim que a gente chegou lá, a gente foi direto pro hotel. O hotel que a gente ficou foi o Hotel Glamour da Serra. Eu já tinha feito a hospedagem um tempo antes pelo Booking, porque eu gosto de viajar e deixar já o máximo de coisas que eu puder pago, para não ficar estressando e sim conseguir juntar um pouco mais de dinheiro para aproveitar na viagem. Eu super recomendo o Hotel Glamour da Serra, ele fica ali bem localizado no centrinho de Gramado mesmo, bem próximo da Rua Torta e das demais atrações ali. A gente descia do hotel numa ruazinha ao lado da rua principal, em menos de 30 passos a gente já estava na principal ali, saía andando, chegava na Rua Coberta, na Catedral lá de Gramado. E basicamente o nosso roteiro do primeiro dia foi essa nossa ida do aeroporto até Nova Petrópolis, Gramado, fazer o check-in no hotel, se instalar, conseguir relaxar um pouco, tomar um banho, afinal, como eu já falei, a gente passou a madrugada inteira viajando. A gente trocou de roupa, se arrumou e aí a gente foi sair ali, fazer um reconhecimento do local e escolher um lugar que a gente ia jantar, porque afinal era dia 12, Dia dos Namorados, e a gente queria fazer alguma coisa bem romântica. Eu não lembro exatamente o nome do restaurante que a gente parou. Nessa noite a gente comeu fundi. Assim, a gente procurou bastante, a gente andou muito ali pela cidade. Eu tava com muito frio. Apesar de eu estar com casaco, com cachecol, com segunda pele e com blusa por cima, os meus dedos estavam congelando. Eu tive que parar numa lojinha lá e comprar luvas. O Caian ficou falando que não ia sentir frio a viagem inteira, mas ele também foi obrigado a comprar luvas, que a gente tava com muito frio. E esse foi o primeiro dia só. Mal sabíamos
que estava vindo uma frente fria pela frente. Na nossa estadia em Gramado, nos últimos 2 dias não parava de chover. Passou um ciclone bem ao lado ali de Gramado e fez com que o clima ficasse fechado nos últimos 2 dias. Isso atrapalhou um pouco alguns passeios, mas claro, não fez com que perdêssemos a experiência maravilhosa que era estar em Gramado. Eu não lembro quanto foi exatamente o quanto a gente pagou no nosso jantar, no fundi que comemos à noite, mas se eu não me engano era em torno de 100 e pouco por pessoa. Saiu quase R$300 esse nosso jantar com as bebidas. Porque era a nossa primeira noite de namorados, a gente queria que fosse uma noite diferente e especial. Nesse dia a gente não quis economizar em nada. Nosso segundo dia em Gramado, no dia 13, numa terça-feira, a gente tomou café de manhã no hotel e às 10 horas da manhã nós fomos para o Snowland. Eu já tinha o ingresso comprado, eu comprei pelo Prime Gourmet e eu economizei R$249. O Snowland fica um pouquinho mais afastado ali, saindo de Gramado. Ele fica ali uns 10, 15 minutinhos fora da cidade. A gente chegou um pouquinho antes das 10 e a gente conseguiu entrar tranquilamente, como a gente já tinha o nosso ingresso comprado pelo Prime Gourmet. É só você mostrar o QR Code lá na hora de entrar que você consegue entrar normal, rápido, de forma tranquila. Eu ia até comprar um globo de neve lá do Snowland para trazer de lembrança, mas eu esqueci. Nesse dia lá no Snowland eu comprei um gorro, porque assim que você entra lá, os vendedores fazem o maior terror. Ficam falando que você vai passar muito frio, que você vai sentir até dor de cabeça de tão frio que é lá dentro. E eu fiquei com muito medo, porque eu já sinto frio muito fácil. Então nesse dia eu comprei uma touca de lã lá fora pra mim antes de entrar, mas assim, eu achei ela linda. Eu fiz depois tudo com essa touca, não me arrependo, mas vai da sua vontade. Eu particularmente digo que não tem tanta necessidade, mas se você quiser, como eu quis, fica à vontade. E gente, eu sou uma péssima blogueira, porque eu simplesmente não lembro onde a gente almoçou nesse dia. A gente já tava querendo começar a economizar. A gente foi no restaurante mais baratinho ali de Gramado, eu não lembro exatamente onde, porque se eu tivesse decidido fazer esse vídeo na época que eu estava lá, eu teria gravado tudo como um vlog mesmo. Me perdoe, deixem passar essa, por favor. A gente já saiu tarde do Snowland. Era quase 3 horas da tarde, era umas 2, 3 horas da tarde. A gente fica muito tempo lá dentro e a gente não vê o tempo passar. Tem muita coisa pra fazer lá, é muito legal. E a gente acaba perdendo bastante tempo nas filas também, porque a gente foi numa data comemorativa, tinha bastante gente. Então logo depois do almoço, a gente fez a nossa parada obrigatória na Lugano pra tomar o chocolate quente que a gente tomou todos os dias da nossa viagem lá em Gramado. E logo depois a gente já foi se organizar pra ir jantar. Nesse dia a gente tava com muita vontade de comer massa, então eu dei uma pesquisada enquanto a gente andava ali. A gente encontrou uma pizzaria chamada Pizzaria Gramado. A gente viu que tava com uma promoção na placa, o rodízio de R$ 59,90 por pessoa. E aí a gente decidiu ficar, porque já tava chovendo nessa noite. A gente tava sem guarda-chuva, porque a gente perguntou lá, o valor de um guarda-chuva era R$50, sendo que a gente já ia deixar de usar ele, né? Que a gente só ia ficar até sexta lá na cidade. Então a gente decidiu não comprar. A pizzaria em si, ela era muito aconchegante. A gente decidiu ficar lá pra jantar. Lugar muito gostoso, muito quentinho e diversas variedades de pizza. Valeu muito a pena. Fazendo um corte rapidinho aqui no vídeo, só pra lembrar que se você tá gostando do vídeo, gostando do conteúdo, se o vídeo tá te ajudando em alguma coisa, é você curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos, que isso me ajuda demais, gente. Obrigado. O nosso terceiro dia em Gramado foi no dia 14 de junho. E foi o dia mais especial da minha vida até agora, porque foi o dia que eu fiquei noiva. Não sei se vocês sabiam, mas eu fiquei noiva nessa nossa viagem em Gramado. O Caio me pediu em casamento. E foi assim, nós fizemos uma sessão de fotos, a gente já tava planejando fazer isso. Só que assim, eu não sabia que ele ia me pedir em casamento nesse dia. Então eu acertei com a fotógrafa. É muito comum pessoas fazerem ensaios fotográficos em Gramado. Eu vou contar num outro vídeo como foi essa experiência, se eu indico ou se eu não indico a fotógrafa, se eu indico você fazer esse ensaio fotográfico, porque aconteceu tanta coisa em relação a isso que é assunto para um outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo. Resumindo, eu e o Caio, nós decidimos fazer um ensaio fotográfico. Ele já tinha planejado me pedir em casamento nessas fotos. Eu quis marcar a foto bem cedo, porque eu sabia que nessa época do ano a cidade já tá super movimentada, super lotada, e eu não queria que saíssem muitas pessoas ao fundo da nossa foto. Então eu marquei a foto para 7 horas da manhã. Sim, tava fazendo um frio absurdo, a cidade tava com uma neblina, mas que deu um tchan nas fotos. Eu vou deixar as fotos passando aqui enquanto isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada, faria tudo exatamente da mesma forma, porque foi perfeito. Pra mim foi o momento mais feliz da minha vida. A gente terminou lá pelas 9. Nós tiramos fotos em vários pontos turísticos ali da cidade. Logo depois do ensaio fotográfico, a gente voltou pro hotel
pra tomar café. E ali pelas 10 a gente foi lá no Minimundo, a gente foi conhecer o Minimundo. Eu também não lembro o valor do ingresso, mas não é tão caro, a gente pagou meia até nas nossas entradas e valeu super a pena. É um lugar que você tem que ir, é muito legal, muito fofinho. Inclusive as nossas fotos lá foram assim bem rápidas, porque tava chovendo também, mas o que não mudou muito a nossa experiência. Eu super indico, amei conhecer o lugar. É algo diferente, mas que vale a pena você fazer em Gramado. Nós almoçamos no restaurante Quintanilha, que foi a fotógrafa, inclusive, que indicou pra nós. E eu super recomendo esse restaurante. Eu acho que de todos que a gente comeu lá, esse foi o de comida caseira, assim, mais gostoso que a gente comeu. Eu usei ele pelo Prime Gourmet. E com o Prime Gourmet, consegui economizar R$63 utilizando o voucher do aplicativo. Digo e repito, não esqueçam de almoçar no restaurante Quintanilha quando vocês estiverem em Gramado. Logo depois do almoço, a gente só foi dar um tempinho em casa, no hotel, trocar de roupa, e logo em seguida nós fomos para a Vinícola Jolimon fazer degustação de vinhos. Esse é um ponto muito importante. Mesmo que você esteja de carro alugado na cidade, eu recomendo que você feche um pacote. Por quê? A gente estava de férias, a gente estava de viagem, a gente queria provar todos os tipos de vinhos disponíveis lá no momento da degustação. E a gente sabia que a gente ia ficar um pouco tonto, assim, a gente é muito fraco para bebida. Então a gente não queria pegar a estrada depois. Para quem não aluga carro nas férias, para quem vai ficar de Uber, eu recomendo também que você feche um pacote ou que você acerte com o Uber o horário de buscar você lá. Porque o caminho para chegar na vinícola é no meio de um vale. São uns caminhos um pouco difíceis de chegar. E lá dentro, lá do local onde fica a Vinícola Jolimon, a gente não tinha sinal de celular. Então, se a gente tivesse ficado de chamar o Uber quando estivéssemos lá, eu acho que a gente não ia conseguir chamar. Então, você tem que acertar uma hora com o Uber para ir levar e buscar você lá, ou ele fica esperando, o que não sei se é o ideal, porque demora um pouquinho, existe uma fila lá por ordem de chegada. A gente também ia comprar pelo Prime Gourmet, mas a gente de última hora decidiu não, justamente porque o pessoal do hotel tinha um pacote. Levar e buscar a gente no transfer era quase o mesmo valor e a gente ainda ganhava uma garrafa de vinho da vinícola. Então a gente acabou optando por um pacote que o próprio hotel nos ofereceu, o que pra gente foi muito bacana, porque não tinha só a experiência da vinícola no pacote, tinha também uma degustação de queijos e salames, que nós fomos logo em seguida, de uma empresa familiar que fica ao lado da Vinícola Jolimon. A experiência nas duas fizeram, assim, o dia ser mais incrível ainda. Eu super recomendo. Nós compramos vinhos e champanhes da Vinícola Jolimon. Valem super a pena. Os vinhos e os champanhes são super premiados. Depois foi uma delícia também na degustação de queijos e salames. É tudo maravilhoso. Você sai de lá cheio até, de tanto que você come e bebe. E depois você ainda vai para mais uma degustação de chocolate. Você vai conhecer o mundo de chocolate da fábrica Caracol, que fica lá em Canela. É muito legal a experiência, você consegue comer bastante chocolate. A gente já chegou no hotel à noite e a gente tava assim bem cansado. A gente nem tava com tanta fome, mas a gente queria sair ali pra dar uma volta. A gente acabou pedindo só um sanduíche mesmo pra gente comer no Johnny Rockets, que inclusive tem no Prime Gourmet. A gente queria uma coisa mais assim, levinha, um hambúrguer leve, né? Mas a gente não queria massa, nem gastar muito, nada muito pesado. E a gente queria ainda conseguir utilizar o voucher do Prime Gourmet. Lembrando que em cada restaurante no Prime Gourmet você consegue utilizar uma vez somente. Na compra de um voucher, você ganha 2 para 2 pessoas comerem e usarem o voucher. No nosso quarto dia em Gramado, no dia 15 de junho, às 9 da manhã, nós fomos lá conhecer os super carros. E ai, gente, eu não recomendo. Eu não achei muito legal. Você entra lá, é um salão que tem vários carros, assim, muito bonitos expostos. Mas é isso. Lá você ganha 2 fotos num carro muito bonito. E aí tem uma experiência também com um joguinho que você joga de corrida. E é isso. Por mim não valeu a pena. A gente economizou R$139 com o Prime Gourmet pra comprar o ingresso dos super carros. Mas assim, minha opinião sincera, tem coisa muito mais legal pra você ver e fazer lá na cidade. Não recomendo, não achei muito legal, não gostei. Eu acho que não valeu a pena. No meu cronograma, no meu planejamento, a gente tinha uma manhã muito cheia. A gente ia conhecer a Cascata do Caracol e nós íamos também no Alpen Park, que fica lá em Canela. A gente ia fazer aquelas brincadeiras, descer naquele trenó bem famoso lá do Alpen Park. Mas não deu pra gente fazer nada disso por causa do clima. Lembra que eu já falei pra vocês que nos nossos 2 últimos dias passou um ciclone
bem ao lado de Gramado, que trouxe uma chuva imensa na cidade. Várias árvores caíram na estrada, uns lagos ali alagaram também, interditaram ruas. Ficou um clima bem pesado nos nossos 2 últimos dias, não parava de chover. E com isso a gente teve até que mudar um pouco a nossa programação. Eu já estava com o roteiro montado assim há meses antes da viagem, então a gente teve ali que mudar de última hora, a gente não conseguiu conhecer o Alpen Park, não tinha nada para fazer lá com o clima, a gente não ia conseguir curtir o passeio direito. Então a gente ficou o máximo de tempo que deu para ficar nos supercarros, depois a gente voltou pro centrinho de Gramado. A gente ficou ali pela Rua Coberta tomando um chocolate quente, que tem um chocolate quente lá na Rua Coberta, que é uma delícia dos deuses aquilo. E como eu falei, né, todos os dias a gente tomava chocolate quente lá pra fazer valer a pena o frio que a gente tava passando. Falar nisso, os meus dedos ficavam congelando lá, mas depois que eu fiquei noiva, eu não queria mais saber de usar luva, eu só queria ficar expondo esse meu anel por aí pra todo mundo ver. Como eu acabei de falar pra vocês, eu já tinha o roteiro da nossa viagem montado alguns meses antes da viagem. Mas Gramado é uma cidade muito turística, eu acho que mensalmente abrem novos lugares para você conhecer lá. Quando já estava bem perto da nossa viagem, inaugurou o Space Adventure lá em Canela, que é assim, um centro que tem tudo que você possa imaginar sobre astronomia, sobre a ida do homem à lua. Tem os trajes que os astronautas usavam, tem as comidas que eles comiam, diversos fatos históricos. Lá é tudo muito instagramável. Se você gosta desse tipo de assunto, se você se interessa, vale muito a pena. Eu particularmente amo esse universo de astronomia. Eu sou apaixonada por isso, então eu fiquei encantada, eu nem queria sair mais de lá. Existem várias salas onde você passa, que tem vídeos, tem sensações assim reais que você vive e que valem demais a experiência. Esse eu acho que ainda não tá no Prêmio Gourmet. Eu não comprei pelo Prêmio Gourmet. Eu comprei alguns dias antes da nossa viagem, porque foi o dia que o parque inaugurou. Inclusive eu comprei num precinho um pouquinho promocional. Deve ser uns 150 por aí a entrada. Eu acho que eu paguei meia até, eu não lembro agora de cabeça, porque eu comprei pelo site. E aí eu não tenho mais o cartão de acesso que eles emitiram pra mim na época. Mas mesmo não estando no Prêmio Gourmet, se você gosta desse tipo de assunto, se você se interessa, vale muito a pena. Eu amei, eu me apaixonei, eu acho que foi um dos passeios ali que eu fiz que eu mais gostei. Fica em Canela, não fica em Gramado, mas é super pertinho, acho que nem 15 minutos de carro você já chega lá. A gente foi lá às 2 horas da tarde, mas a gente passou um tempão lá. Assim que a gente saiu, às 5 horas da tarde, a gente já foi para um outro passeio do Mundo de Chocolate, só que dessa vez era o da Lugano. Eu acho até que esse é mais gostoso que o do Mundo de Chocolate que a gente foi, da Fábrica da Caracol, porque esse da Lugano, no final, eles dão um copinho com chocolate e você pode, assim, pegar à vontade, comer quantas vezes você quiser. Eu fiquei empanturrada de chocolate nessa viagem. Essa foi a verdade. Uma delícia. A gente comprou também o ingresso lá do passeio de chocolate pelo Lugano, pelo Prêmio Gourmet. E a gente economizou R$42 na nossa entrada. Nessa noite a gente tava já tão cansado e tão cheio de chocolate que a gente nem quis sair. A gente esperou até ficar bem tarde mesmo. Quando bateu a fome, a gente pediu um McDonald's. Pra comer no hotel mesmo. A gente não quis sair até porque tava chovendo muito. Isso acabou estragando um pouco o nosso passeio. No nosso 5º e último dia em Gramado, no dia 16 de junho, logo pela manhã, assim que a gente tomou café no hotel, a gente saiu e foi conhecer o parque da NBA em Gramado. O nosso ingresso foi também pelo Prime Gourmet e a gente economizou R$249 no ingresso. Assim, é uma atração legal? Tem muita coisa pra fazer lá dentro, mas a gente decidiu ir mesmo, porque o meu noivo é fanático por basquete, ele ama, assim, ele tem vários artigos e roupas e ele ama o esporte, ama jogar basquete. Então, assim que ele viu que ia inaugurar o parque da NBA, justamente na época que estaríamos lá, ele fez questão da gente ir, então é por isso que a gente acabou indo também. Se você não curte muito o tema, se você não é muito adepto ao esporte, não conhece muito, talvez nem seja legal, talvez não valha a sua experiência. Lá dentro tem vários artigos de jogadores famosos, a gente conseguiu tirar umas fotos muito legais, mas é isso que eu tô falando, se você não se interessa muito pelo assunto, não sei se vale muito a pena você ir, não sei se vale a experiência, não vai ser tão prazerosa assim. Gente, nesse dia, logo depois que a gente saiu da NBA, a gente foi almoçar na melhor churrascaria da vida. Sério, é a melhor churrascaria que tem em Gramado. Pega essa dica, você tem que ir nessa churrascaria. Ela tem no Prêmio Gourmet. Se chama Tchê Churrascaria.
A gente economizou R$ 150 no nosso almoço lá. Valeu muito a pena. A gente comeu muito. É um rodízio de carnes, peças de carnes assim, nobres mesmo. Teve show ao vivo lá com músicas regionais. É uma experiência muito legal, muito imersiva. A comida é maravilhosa. É só você pedir as porções que eles repõem. Eu tomei uma soda lá maravilhosa também. Gente, eu digo com muita clareza, assim, muita verdade no meu coração. É a melhor churrascaria de Gramado. Você tem que provar. Ela tem no Prime Gourmet, vale muito a pena. Tchê Churrascaria. Saí de lá assim, rolando de tanto que eu comi. Logo depois do almoço, no nosso plano original, no nosso cronograma, a gente ia conhecer as Olivas de Gramado. E a gente já ia ficar lá até de tardinha, porque a gente sempre vê que tem um sunset lá. Tem pessoas tocando música ao vivo. E aí o pôr do sol lá é assim, maravilhoso. Eu já vi isso em outros vídeos. Mas, por causa da chuva, por causa do clima, o tempo não colaborou. E a gente não conseguiu. A gente já chegou lá, a gente foi na portaria das Olivas de Gramado. Só que o rapaz que recepcionou a gente falou, olha, a experiência de vocês não vai ser legal. Tá chovendo muito, vocês não vão conseguir andar aqui. É como se fosse uma fazenda lá dentro. Vocês não vão conseguir, é cheio de lama. E também a gente tá sem pôr do sol, porque lá é um vale gigantesco que dá pra ver o pôr do sol. Tava só neblina e nuvem, tava super nublado, não ia valer a pena a nossa experiência. Eu achei muito legal a sinceridade dele em falar isso pra gente nesse momento. A gente já tinha comprado o ingresso pelo Prime Gourmet. O ingresso saiu R$ 149, mas assim que a gente retornou pro hotel, eu mandei um e-mail solicitando o estorno e aí logo no dia seguinte eles me responderam falando que seria estornado. Eu só fiz mandar um e-mail para eles dizendo o motivo, falando que eu tinha comprado pelo Prime Gourmet, meu nome, meu CPF, e eles logo iriam fazer o estorno pelo mesmo cartão que eu fiz a compra no Prime Gourmet. Então, assim que anoiteceu, claro que a gente foi bater o nosso ponto no chocolate quente, lá na Rua Coberta, e mesmo na chuva, tava chovendo bastante, a gente saiu para andar por ali, e só nesse momento que a gente conseguiu passar ali na Rua Torta. Ficava até que próximo do nosso hotel e toda hora a gente falava, vamos na Rua Torta, só que a gente ia fazer outra coisa. Os dias acabaram ficando muito cheios. A gente queria muito ter comido aquele pão com linguiça que fica bem do lado da Rua Torta, que é bem famoso, mas não deu tempo também. A gente só tirou fotos na Rua Torta e foi andar mais um pouco ali por Gramado, que a fome já tava começando a bater. Lá escurece muito cedo também, tava com o clima, né, muito nublado. Era 1 hora que tava escuro. Parecia que pra gente já era 8 horas da noite, mas ainda era 6 horas da tarde. A gente acabava sempre comendo muito cedo e por causa da chuva e do frio, a gente logo voltava pro hotel. Não dava muito pra ficar andando ali pela cidade. A gente jantou num restaurante chamado Texas Gramado, que também tem no Prime Gourmet. A gente comeu uma massa, eu pedi bolonhesa, o Cainha pediu carbonara. E nessa noite nós economizamos R$ 84 com o Prime Gourmet. Logo no dia seguinte, no sábado, a gente só tirou amanhã mesmo para tomar café, arrumar as malas, fazer o check-out do hotel e voltarmos para Gramado. A gente saiu bem cedo, porque lembra que eu falei que as ruas fecharam por causa do temporal? Então a gente estava com medo de atrasar muito na estrada. A gente voltou pela estrada principal, porque a rota romântica é um pouco mais fechadinha, tem muito vale, então a gente estava com medo de ficar preso na estrada. A gente voltou pela principal para tentar ser o mais tranquilo possível e não atrasar a nossa chegada no aeroporto. E essa é a hora da verdade. Valeu a pena ou não usar o Prime Gourmet na nossa viagem? Gente, com toda sinceridade, valeu muito a pena. Eu super indico você pagar o Prime Gourmet. Você paga ali o valor de R$ 200, só que eu paguei com um cupom de desconto, paguei R$190. E logo na compra da primeira atração, do primeiro voucher que você usa, você já consegue descontar esse valor com o desconto que é aplicado na compra. E a gente economizou um total de R$ 1.181,70 só utilizando o Prime Gourmet. Todas as atrações e em todos os restaurantes que a gente frequentou lá em Gramado. Então fica aí na sua consciência se vale ou não vale a pena você economizar esse valor indo em alguns restaurantes que o próprio aplicativo oferece para você. Para mim valeu muito a pena, eu super indico, foi uma viagem maravilhosa, eu amei passar frio. Todos os looks que eu usei em Gramado foram da Shein. Eu ainda vou fazer um outro vídeo falando sobre isso também, botando o ID das roupas que eu usei, que eu comprei, que eu já vinha me planejando desde o início do ano para fazer essa viagem. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tá indo pra Gramado, sua opinião, que eu vou adorar ler seu comentário. Um beijo!